Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um comerciante perdeu quase R$50 mil depois de receber uma ligação de uma falsa central telefônica. Os estelionatários conseguiram copiar o telefone e até o aplicativo do banco para invadir o celular da vítima. Este comerciante sempre usou a tecnologia com moderação e segurança. Mesmo assim, em menos de uma hora, perdeu quase R$50 mil. Eu não tenho esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é do banco. Eles usaram o meu nome para pedir um empréstimo para o banco e a conta ficou para eu pagar. Uma das modalidades que tem feito vítimas no Brasil tem sido a adulteração de números de centrais telefônicas, como a de bancos, por exemplo. Com um número já conhecido, a vítima se sente num ambiente seguro e acaba seguindo todas as orientações de supostos atendentes, que na verdade são criminosos especializados em crimes digitais. O comerciante recebeu um suposto contato do banco alertando sobre compras indevidas. A falsa atendente sabia todos os dados bancários e pessoais da vítima. Eu conferi o telefone que ela ligou e era da própria instituição. Quando ela ligou a segunda vez, 20 minutos depois, e tinha todos os meus dados, nome, endereço, telefone, número do cartão, CEP, tudo. Ele foi orientado pelos criminosos a baixar um aplicativo da suposta instituição financeira para bloquear as transações irregulares e baixar novos mecanismos de segurança. Imediatamente, o telefone foi hackeado. A partir desse momento, a tela do celular ficou escura e ela dizendo que era normal esse procedimento, que era enquanto atualizava o sistema. Este advogado especializado em crimes digitais explica como os criminosos conseguem os números de centrais já conhecidas das vítimas. Não existe clonagem, é uma simulação, é como se eu fizesse um mascaramento. Quando eu crio essa tecnologia, o número poderia ser zerado. Então eles colocam um mascaramento e colocam exatamente o número comum daquela instituição financeira. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2018 até o ano passado, o número de ocorrências por crime de estelionato cresceu 326% no país. Só os golpes digitais aumentaram 65% em apenas um ano, somando mais de 200 mil ocorrências em 2022. O crime digital se organiza em quadrilhas muito especializadas e isso dificulta muito as vítimas de perceberem que estão entrando num golpe digital. Veja agora outras notícias do dia. Rombo das contas públicas vai ser maior e novo bloqueio do orçamento é anunciado. Governo quer tornar ataque à escola crime hediondo. Decreto reduz armas por atirador e controla horário de clubes de tiro. Canção mundial perde a voz do americano Tony Bennett. Na série especial, as mulheres que escaparam de ser mortas pelo companheiro. Uma policial militar foi internada em estado grave depois de ser baleada por um colega de corporação no Rio de Janeiro. O estado lidera o ranking de tentativas de feminicídio no Brasil. Os peritos encontraram armas e munição no carro do cabo da Polícia Militar, Paulo Afonso Macedo Martins. Ele foi preso depois de atirar na também PM Aline Guizarra Costa, de 46 anos. Ela foi atingida por pelo menos 7 disparos quando saía do trabalho na zona norte do Rio. Ela está internada em estado grave. A família e os amigos dizem que os dois chegaram a namorar por pouco tempo, mas a policial terminou o relacionamento e o colega de trabalho não se conformou. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio. Dados do Anuário de Segurança Pública divulgados esta semana mostram que este tipo de crime cresceu quase 17% em todo o Brasil. E o Rio de Janeiro está no topo da lista. O aumento foi de 11% nos registros de tentativa de feminicídio no estado. Foram 264 em 2021, contra 293 no ano passado.
O Tribunal de Justiça do Rio recebeu quase 50 mil pedidos de medidas protetivas contra agressores em 2022. A dançarina Larissa Moraes foi mais uma a pedir o recurso. Ela fez um pedido de proteção contra o ex-companheiro depois de ser agredida dentro de casa em Niterói, na região metropolitana. A violência aconteceu na frente da filha do casal, de 1 ano. O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal provocada por socos, tapas e pontapés. Nós não conseguimos localizar a defesa dos suspeitos nos 2 casos citados na reportagem. Tudo que eu estou sentindo hoje, a coragem que eu tomei, foi a questão do choro da minha filha. A procura pelo programa Desenrola Brasil, que oferece mais de 90% de desconto nas dívidas em atraso, fez o site da Caixa bater recordes de consultas. As agências do banco tiveram de abrir mais cedo hoje. Quando ficou sem trabalho na pandemia, o Gilberto deixou de pagar faturas do cartão de crédito. A dívida cresceu e ele acabou com o nome na lista de devedores. Agora quer aproveitar o programa de renegociação para sair do sufoco. Não misture, você não é nada não. Tudo atrasa, né, rapaz? Você precisa de fazer um cartão, não consegue mais. Comprar alguma coisa, móveis, uma coisa, não consegue, então fica difícil. Nessa primeira etapa, os bancos que aderiram ao programa limpam automaticamente o nome de quem deve até R$100. Para quem tem renda maior do que 2 salários mínimos e menor do que R$20 mil e teve o nome negativado até 31 de dezembro do ano passado, os bancos oferecem até 96% de desconto e parcelamento dos débitos em até 10 anos. A negociação deve ser feita diretamente com os bancos, sem intermediários. As agências da Caixa Econômica Federal abriram 1 hora mais cedo hoje para atender devedores. Nosso acesso ao site da Caixa, ele saltou de 69 mil acessos essa semana para mais de 1 milhão. E a maioria procurando informações do Desenrola. Enquanto a procura pela renegociação aumenta nos bancos, o governo prepara outra etapa do programa que vai ser voltada para os brasileiros que mais sofrem com a inadimplência. A partir de setembro vai ser a vez das pessoas com renda mais baixa, de até 2 salários mínimos, e os inscritos no cadastro único dos programas sociais terem a chance de botar as contas em dia e limpar o nome. As condições devem ser ainda mais favoráveis para essa faixa da população. Também vai ser possível renegociar contas de água, de luz e com o comércio. O país tem hoje mais de 71 milhões de devedores. Este professor diz que a renegociação é importante para aliviar a vida financeira das famílias. Poder ver um horizonte no futuro com mais otimismo e poder planejar melhor os seus gastos. Ter uma segunda chance para colocar as suas finanças em dia. Depois de aproveitar a chance de acertar as contas, diz o professor, é importante organizar o orçamento para não entrar de novo no vermelho. Fazer um planejamento financeiro pessoal e familiar para ver o que pode ser cortado ou não e planejar também já uma certa poupança para não ter que, numa necessidade de um gasto maior, não ter que recorrer à dívida. Uma acrobata precisou ser internada após cair de uma altura de 3 metros durante uma apresentação em Ubaporanga, interior de Minas Gerais. O cabo de aço se rompeu. A artista teve ferimentos na cabeça. O estado de saúde dela não foi revelado. O governo lançou hoje uma série de medidas com o objetivo de tentar aumentar a segurança pública. O presidente Lula anunciou investimentos e ainda restringiu o acesso a armas e munições. As medidas levam o nome de Pacote da Democracia. O governo antecipou mais de R$1 bilhão aos estados em verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública. O presidente Lula também assinou um decreto para reforçar o controle de armas em todo o país. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, os chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, foram beneficiados por uma série de decretos que facilitaram a aquisição de armas. Atiradores esportivos, por exemplo, poderiam ter até 60 armas, 30 delas de uso restrito, como fuzis, e outras 30 de uso não restrito,
como pistolas e revólveres. Agora, esse número foi reduzido e vai variar de 4 a até 16 armas, dependendo do patamar de treinamento. Caçadores podiam ter 30 armas registradas, com até 5.000 munições por ano. Hoje serão no máximo 6 armas, com até 500 munições. Colecionadores que tinham direito a até 5 armas de cada modelo poderão ter apenas uma de cada tipo. Nos últimos 5 anos, as licenças de CACs aumentaram quase 7 vezes e chegaram a 783 mil. Hoje o senhor está assinando o decreto que põe fim definitivamente ao armamentismo irresponsável que o extremismo político semeou nos lares brasileiros. Outra mudança é que antes o Exército era responsável por liberar e fiscalizar o porte e uso de armas. Agora, a Polícia Federal passa a ter essa competência. Uma coisa é um cidadão ter uma arma em casa de proteção, de garantia, porque tem gente que acha que ter uma arma em casa é uma segurança. Que a tenha. Mas a gente não pode permitir que haja arsenais de armas na mão de pessoas. Quem tem que estar bem armado é a polícia brasileira, é as Forças Armadas brasileiras que tem que estar bem armada. O governo também repassou 170 milhões de reais para a segurança pública nas escolas e apresentou um projeto de lei que ainda precisa passar pelo Congresso para ampliar a pena de quem cometer homicídios dentro das instituições de ensino. O governo federal ainda anunciou que vai enviar ao Congresso Nacional 2 projetos de lei contra os atos antidemocráticos. Um autoriza apreensões de bens e o bloqueio de contas bancárias nos casos de autoria ou financiamento de crimes contra o Estado Democrático de Direito, como os ataques de 8 de janeiro aqui em Brasília. O outro amplia a pena para quem liderar movimentos contra o Estado e aumenta para até 40 anos de cadeia a pena de quem cometer crimes contra a vida de autoridades. No evento, o presidente Lula também assinou um decreto que prevê investimentos de até 2 bilhões de reais para ampliar a segurança na Amazônia. A expectativa é criar bases terrestres e fluviais para combater o crime organizado na região. A Polícia Federal pediu à defesa da família suspeita de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes que entregue a íntegra de um vídeo gravado no aeroporto de Roma, na Itália, onde os xingamentos teriam acontecido. O pedido foi feito depois que a defesa da família Mantovani entregou um vídeo de 10 segundos à Polícia Federal. Segundo fontes da investigação, o material mostra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dizendo que os supostos agressores seriam identificados, depois que o empresário Roberto Mantovani teria dado um tapa no braço do filho do ministro. Investigadores acreditam que o vídeo tenha sido editado. Todo o material do caso tem sido periciado pela corporação. Ao jornalismo da Record TV, o advogado da família Mantovani, Ralph Tortman, afirmou que o vídeo foi fornecido na íntegra. Conforme esclarecido em seu depoimento, Alex Zanata disse que deu início às filmagens quando o ministro Alexandre de Moraes chegou, vindo de dentro da sala VIP, e passou a fotografá-los. Estivesse Alex filmando antes, o mesmo apareceria com o celular nas fotografias tiradas pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa é uma prova incontroversa de que a gravação foi entregue sem cortes ou edição. Os vídeos do aeroporto também irão passar por perícia quando chegarem ao Brasil. Precisa de autorização do juiz para poder fazer o encaminhamento para cá para a gente usar na investigação. Se obtivermos, receberemos as imagens. Nos próximos dias, o ministro Alexandre de Moraes, a mulher dele e o filho que teria sido agredido podem ser ouvidos. Eles devem depor na condição de denunciantes e não como investigados. Moraes, pelo cargo que ocupa, tem a possibilidade de escolher se prefere prestar depoimento por escrito ou de forma presencial. Na África do Sul, a falta de engenheiros, técnicos e especialistas em vazamentos de gás deve atrapalhar a investigação de uma explosão ocorrida no centro de Joanesburgo. Um homem morreu e 48 pessoas ficaram feridas. A dificuldade para esclarecer o caso acontece por causa do baixo número de profissionais do setor de engenharia. O problema também vai atrasar a reconstrução do asfalto, que ficou destruído. Foram registrados danos a até 1 quilômetro de distância do local da explosão, que arremessou mais de 30 carros na quarta-feira.
O navio que vai servir de abrigo para imigrantes ilegais foi apelidado de prisão flutuante pelos críticos da decisão na Inglaterra. O navio de 3 andares vai ficar atracado no sul do país. Serão 222 quartos para abrigar 500 refugiados que entraram ilegalmente no país. Segundo o ministro britânico da Imigração, Robert Jenrick, esta é uma forma mais econômica do que usar hotéis e garante acomodações adequadas aos imigrantes. Somente neste ano, mais de 6.000 pessoas chegaram ilegalmente ao país pelo Canal da Mancha. E na próxima segunda-feira, o Jornal da Record começa a exibir uma série de reportagens especiais inédita na TV brasileira. Nossos repórteres foram até o mar Mediterrâneo para acompanhar o resgate de refugiados que arriscam a vida ao tentar entrar na Europa. Here. Easy. Are you okay? Tequiga Kamsa, you are now safe. Previsão do tempo. Hora de falar com a Lidiane Sayuri para saber se esse calorzinho de hoje continua também no final de semana. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ser? Olha, tem calorzinho, mas tem alerta também, viu, Cris? Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. As imagens de satélite mostram uma frente fria se aproximando do Rio Grande do Sul. No fim de semana, os ventos que sopram do mar ganham força e a chuva aperta no litoral do Nordeste. Da Bahia até o Ceará, tem risco de ventanias com chance de alagamentos no litoral. No extremo norte do país, temporais isolados. No Rio Grande do Sul, a frente fria provoca ventos fortes. No interior do Brasil, a umidade do ar fica muito baixa. Em todas as áreas claras do mapa, sábado de sol com poucas nuvens. Em Florianópolis, máxima de 22 graus à tarde. Em Belo Horizonte, faz 25. Em Campo Grande, em Boa Vista, até 31. E 32 em São Luís. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, nada de chuva e calor de 25 e 27 graus. Já em Salvador e em Aracaju, chove a qualquer hora e as temperaturas ficam mais baixas que o normal para a região, 27 e 28 graus. Tempo delivery para a Elaine, que é de Itá, Santa Catarina. Ô, Elaine, vamos lá. Chuva mesmo só a partir da próxima quarta-feira. Até lá, temperaturas cada vez mais altas. No sábado faz 26, no domingo 27 e até 28 graus na segunda-feira. A Marlene e o Roberto querem saber se o tempo vai continuar seco em Brasília. A resposta é sim, viu? Boa noite para vocês. O ar seco impede a formação de nuvens de chuva nos próximos dias. Evitem atividades ao ar livre entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. No fim de semana, máximas de 26 e de 27 graus. E a gente espera o seu pedido aí pelas redes sociais também. Para isso é muito fácil, use a hashtag você no JR. Cris, Celso, bom fim de semana. Para você também, Lidy. Para você, Lidy. Veja a seguir. Governo anuncia novo bloqueio de R$1,5 bilhão no orçamento deste ano. Cientistas da Suíça anunciam a cura de um paciente com AIDS após transplante de medula óssea. E a história da jovem que quase foi morta pelo ex-namorado e depois ajudou a polícia a encontrar o agressor. O anúncio da sexta pessoa no mundo curada do HIV trouxe otimismo para quem convive com o vírus. Os médicos alertam que ainda não é possível saber se a técnica poderá ser repetida com outros pacientes. Há 10 anos, Lucas teve diagnóstico positivo para o HIV. Ele chegou a tomar 5 comprimidos por dia. Hoje são 3. Lucas espera que o tratamento evolua e logo possa tomar somente 1. Mesmo assim, ele sabe que a prevenção é fundamental para o controle da doença. E quando eu falo de prevenção, eu não estou falando somente de preservativo, eu estou falando de todos os métodos que a gente tem disponíveis, incluindo o diálogo. E nesse diálogo precisa ser inserido a pauta da prevenção combinada para o HIV e para outras ISTs.
Um anúncio feito ontem por cientistas deu mais uma esperança a quem convive com o HIV. Um paciente na Suíça está livre do vírus. O caso vai ser apresentado em um congresso na Austrália semana que vem. Os pesquisadores da Universidade de Genebra anunciaram que a doença vem regredindo há 1 ano e 8 meses, sem a necessidade do uso de medicamentos antirretrovirais. Este é o 6º caso de um paciente curado do HIV em todo o mundo. A remissão do vírus aconteceu depois de um transplante de medula óssea. A pesquisadora Alexandra Calme conta que ao final de uma série de exames, após os 20 meses de tratamento, nenhuma partícula do vírus foi encontrada no organismo do paciente. No Brasil, a comunidade médica recebeu a notícia com cautela. Para este médico especialista em AIDS, a cura por esse método é uma grande descoberta da ciência, mas ainda não é possível saber se o processo poderá ser repetido nos pacientes ao redor do mundo. A gente busca a cura do vírus HIV há mais de 4 décadas. Acreditar a cura a um transplante de medula óssea é bem complexo, né? Claro que essa descoberta, esses sucessivos casos de cura que apareceram na literatura, trazem informações para a ciência para juntar todas essas estratégias ou pequenas descobertas para chegar numa cura realmente viável do ponto de vista de saúde pública. Relatório da UniAIDS, Programa das Nações Unidas, que acompanha a doença no mundo, mostra que em 2022, 4.000 jovens mulheres e meninas foram infectadas pelo HIV a cada semana. Além disso, cerca de 9.200.000 pessoas não têm acesso ao tratamento. O governo anunciou hoje um novo bloqueio de R$1,5 bilhão no orçamento deste ano. Ao todo, 3 bilhões e 200 milhões de reais já foram bloqueados. O detalhamento de quais ministérios vão ser atingidos com o corte de verbas será divulgado no fim do mês. Em maio já havia sido feito um contingenciamento de R$1 bilhão e 700 milhões de reais. O bloqueio foi necessário para garantir o cumprimento do teto de gastos. É o limite fiscal que tem o objetivo de impedir o crescimento da dívida pública e continua valendo até a aprovação definitiva do chamado arcabouço fiscal. A nova regra, mais flexível, ainda precisa ser aprovada mais uma vez pela Câmara dos Deputados, já que o texto foi modificado no Senado. Isso só deve acontecer em agosto, após o fim do recesso parlamentar. O governo também aumentou a previsão para o rombo nas contas públicas deste ano, de 136 bilhões para 145 bilhões e 400 milhões de reais. Um grupo de parlamentares brasileiros da oposição viajou para Nova York para entregar ao embaixador brasileiro na ONU uma denúncia de suposta violação de direitos dos presos dos atos de 8 de janeiro. Os senadores Eduardo Girão, Magno Malta e Carlos Portinho e o deputado federal Marcel Van Hatten entregaram o documento ao embaixador Sérgio França Danesi, representante do Brasil nas Nações Unidas. Esse tipo de denúncia, no entanto, geralmente é entregue ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, que fica na sede europeia, em Genebra. Em nota, o senador Eduardo Girão, um dos organizadores da comitiva, informou que o grupo cumpriu o procedimento de primeiro informar o embaixador brasileiro e que a petição, que teria sido assinada por mais de 80 parlamentares, será enviada a Genebra pela internet. O documento afirma que pedidos de liberdade provisória e de acesso aos autos do processo vêm sendo ignorados. Diz também que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar o caso, porque os envolvidos não possuem prerrogativa de foro especial. O STF afirmou que não vai se pronunciar. Veja a seguir, o cantor Tony Bennett, uma das maiores vozes do jazz, morre aos 96 anos nos Estados Unidos. Criminosos enviam multas falsas pelos Correios para tentar enganar motoristas em São Paulo. A seguir, as mulheres aprisionadas pelo medo, depois de serem vítimas da violência doméstica. Criminosos têm enganado motoristas das grandes cidades com a fraude da multa falsa. As cobranças são enviadas com os dados corretos do veículo. Por isso, a vítima muitas vezes nem desconfia. A suposta multa chegou pelo correio. Tinha valor e código de barras, mas estava sem remetente. Thaís não pensou 2 vezes. Ligou para a advogada e descobriu que se tratava de uma fraude.
Pensei em pagar, mas eu comecei a desconfiar justamente porque estava diferente do que eu estou acostumada. Aí eu falei, não, deixa eu ver antes se realmente essa multa está cadastrada no meu carro, né? Thaís havia sim levado uma multa por desrespeitar o rodízio no trânsito de São Paulo. Mas o valor que aparecia no site do Detran era diferente. O curioso é que os criminosos tinham informações importantes sobre ela, como o nome completo, placa do carro, endereço e até o CPF. Eu fiquei com medo, receio de terem outras informações que são mais sigilosas, né? Em grandes cidades, onde os motoristas passam muito tempo no trânsito, muitos só descobrem que foram multados quando recebem a notificação. O Detran diz que investe permanentemente em tecnologia para garantir a segurança dos dados dos motoristas. Mesmo assim, o número de fraudes com multas falsas não para de crescer. Os criminosos também atacam pela internet e enganam os motoristas com o envio de notificações pelo celular. Quadrilhas especializadas em crimes digitais verificam a dinâmica que tem um funcionamento melhor. Então eles vão fazendo um teste AB. Eles pegam uma quantidade de e-mails, de contatos de pessoas, disparam para aquelas pessoas e vê quantas pessoas clicam naquele link. Funcionou aquele argumento da multa? Funcionou. Vamos continuar usando. A Giovana nunca teve carteira de habilitação, mas já recebeu 5 multas falsas por e-mail com valores acima de R$600. Eu achei um pouco irônico, pensei, né? Falei, nossa, esse tipo de golpe para mim não vai rolar, porque assim que eu vi que era do Detran, eu já descartei e falei, isso é falso. Na dúvida com correspondências ou mensagens virtuais, é melhor desconfiar. Porque tá todo mundo querendo ganhar em cima da gente de alguma forma, né? Os 25 refugiados afegãos que estavam no aeroporto de Guarulhos foram levados há pouco para um abrigo na Grande São Paulo. A nossa colega Caterina Achuti tem os detalhes ao vivo. Olá, Caterina, boa noite. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e também para todos que nos acompanham. Olha, o grupo formado por 13 crianças e 12 adultos vai ficar aqui neste abrigo. Todos estavam há mais de 2 semanas no aeroporto. As famílias vão ficar entre 3 e 6 meses no abrigo. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Brasil recebe todos os dias pelo menos 10 afegãos que fogem do grupo extremista Talibã, que retomou o poder no país. Nesta semana, um outro grupo de 120 afegãos que foi acolhido em uma colônia de férias no litoral de São Paulo recebeu o visto temporário e a autorização de residência no Brasil. A Rússia voltou a atacar terminais de grãos no porto de Odessa, no sul da Ucrânia. Já é o 4º dia seguido de explosões em portos do país. Bombas de fragmentação enviadas pelos Estados Unidos já estariam sendo usadas pela Ucrânia como resposta à ofensiva. O julgamento de Donald Trump por guardar documentos secretos do governo americano na própria casa, mesmo após deixar a presidência, foi marcado para maio do ano que vem. Trump nega as acusações. A Arábia Saudita e o Irã convocaram diplomatas suecos para exigir o fim de atos considerados de profanação do Alcorão. A crise diplomática começou depois que manifestantes ameaçaram queimar o livro sagrado muçulmano no protesto em frente à embaixada iraquiana na Suécia. A polícia de Berlim encerrou as buscas por uma suposta leoa que estaria solta pelas ruas da capital alemã. As investigações apontaram que o animal, na verdade, era um javali. O governo dos Estados Unidos fechou um acordo com as gigantes de tecnologia para garantir mais segurança e transparência em relação ao uso da inteligência artificial. O anúncio foi feito pelo presidente Joe Biden após uma reunião com representantes de 7 Big Techs. Todas concordaram em tomar medidas para monitorar conteúdos criados por inteligência artificial para evitar fraudes e desinformação. As companhias também prometem investir em segurança para proteger dados de usuários e facilitar auditorias externas. A polícia de Minas Gerais fechou o cerco contra uma quadrilha especializada em roubo de relógios de luxo. 3 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no ataque a uma joalheria em Belo Horizonte.
Era véspera do Dia das Mães do ano passado, quando 9 homens armados invadiram o shopping. O grupo foi direto para a joalheria. O local estava lotado. Em poucos minutos, a quadrilha roubou 13 relógios com valores que variam entre 40 e 300 mil reais. A operação da Polícia Civil de Minas Gerais teve o apoio de agentes de São Paulo. Ontem, uma mulher foi presa na capital paulista e um homem em Belo Horizonte. É um mineiro, uma pessoa aqui de Belo Horizonte, que deu apoio logístico a essa quadrilha oriunda do estado de São Paulo para que fosse cometido o crime. Segundo os investigadores, pelo menos 13 pessoas fazem parte da quadrilha. A polícia divulgou hoje que um terceiro suspeito foi preso em janeiro. É um empresário, dono de uma joalheria em São Paulo, que teria ajudado a financiar o ataque aqui em Belo Horizonte. A polícia investiga o envolvimento de uma facção criminosa no assalto. Os relógios roubados ainda não foram recuperados e podem ter sido enviados ao exterior. No exterior, no continente africano, no continente americano, eles são adulterados, eles têm um chassi, uma numeração que são adulterados e têm seus documentos falsificados. 2 criminosos armados explodiram um caixa eletrônico de um posto de combustíveis em Atibaia, no interior de São Paulo. A ação foi registrada pelo circuito interno. Os ladrões colocaram os explosivos e se esconderam. A explosão destruiu o equipamento, mas os suspeitos não conseguiram pegar o dinheiro. 5 caminhões e um carro foram danificados. Ninguém foi preso. Veja a seguir. Craque argentino Lionel Messi estreia hoje no novo clube, o Inter Miami, dos Estados Unidos. Médico é preso em Goiânia suspeito de abusar de pacientes durante as consultas. Pelo menos 15 mulheres já procuraram a polícia. Na série especial, as histórias das mulheres que conseguiram romper o ciclo do medo e escaparam do feminicídio. Nesse período de férias escolares, cresce o risco com as brincadeiras na água. O mergulho em águas rasas é uma das principais causas de lesões na medula. Nesta semana, o médico viralizou nas redes sociais depois de fazer um apelo. O alerta do médico foi gravado no centro cirúrgico minutos antes de operar um paciente. Mais uma vítima de mergulho em água rasa. Um paciente de 32 anos que tem uma lesão gravíssima na sua coluna cervical e que muito provavelmente não terá mais movimento do pescoço para baixo. O vídeo viralizou nas redes sociais. Compartilhe com seus amigos, não mergulhem de cabeça em água nenhuma. O médico que fez o apelo é Maurício Pimentel. Com mais de 20 anos de experiência, o ortopedista já atendeu centenas de casos parecidos. A cada acidente é uma história extremamente triste, né? Que tem por trás de cada acidente desse aí. E foi quando a gente decidiu começar a fazer essas campanhas aí há 5 anos atrás. Esses acidentes costumam aumentar no período de férias escolares e ainda mais em dias de calor. Segundo o Ministério da Saúde, os traumas decorrentes de mergulho em água rasa chegam a ser a segunda causa de lesões em medula, ficando atrás apenas dos acidentes de trânsito. Em Salvador, em praias como Porto da Barra, pessoas costumam se arriscar. Eles fazem fila para pular neste pier, tudo em busca de diversão. Jean Carlos não teve uma segunda chance. Ele teve a vida transformada depois de um mergulho numa piscina. E na mesma hora eu senti aquele impacto, né? Aquela pancada. Tentei relaxar o corpo um pouco, mas quando eu tentei me movimentar para poder buscar uma posição, para respirar novamente, eu não conseguia nem mover a cabeça. A única coisa que eu via era o fundo da piscina e foi por muito pouco tempo, ali eu já apaguei. Esses acidentes sempre são envolvidos, aí, na sua grande maioria, com isso. Com alegria, com brincadeira, com festa, com bebida alcoólica. É apenas ter aquela consciência seguinte, para que eu vou arriscar a minha vida por 2 segundos de emoção? Uma das vozes mais importantes da história da música internacional morreu hoje aos 96 anos. Tony Bennett conquistou gerações e derrubou preconceitos ao se reinventar ao longo de 7 décadas de carreira. Um artista que foi do jazz ao pop. Tony Bennett fazia parte de uma banda quando foi descoberto na década de 1950.
Emplacou vários sucessos até conquistar o primeiro dos 19 Grammys, um dos mais importantes prêmios da música que ele ganhou na longa carreira. O grande sucesso veio com a canção I Left My Heart in San Francisco. Deixei meu coração em São Francisco. I left my heart. O cantor Frank Sinatra se rendia ao talento de Bennett. Talvez o melhor cantor de música pop de todo o mundo, disse ele. Tony Bennett cresceu nesta casa, num condomínio do Queens, aqui em Nova York. Ele era filho de imigrantes italianos e tinha 2 irmãos. Aos 10 anos, o pai morreu, deixando a família em dificuldades financeiras. Durante a adolescência, trabalhou como garçom e chegou a cantar em alguns restaurantes da cidade. Este fã fez questão de visitar a casa onde o cantor cresceu. A música dele é para todas as gerações, disse o fã. Depois da infância pobre e de alcançar a fama, Tony Bennett enfrentou outro período complicado na década de 70. A crise no casamento, o abuso de drogas e a ascensão do rock and roll fizeram sua popularidade cair. Achei que eu lidava bem com as drogas, mas não, admitiu o cantor. Foi com a ajuda do filho que o cantor retomou a carreira e conquistou novos fãs, se reinventando até em séries de animação. As parcerias com os novos ídolos da música, como Amy Winehouse e Lady Gaga, foram sucessos mundiais. No Brasil, gravou também com Ana Carolina. Foi uma honra muito grande, um momento inesquecível, vou levar para sempre, por toda a minha vida, né? Além de música, estudou pintura, outra paixão. Em 2021, a mulher dele revelou que desde 2016 ele tinha Alzheimer, uma doença degenerativa que afeta a memória. Nas redes sociais publicou: a vida é um presente, mesmo com Alzheimer. Mas a doença nunca o impediu de cantar. Hoje, Tony Bennett recebeu a homenagem de fãs e admiradores famosos. O cantor Elton John escreveu: sem dúvida o mais refinado cantor e artista que conhecemos. Tony Bennett completaria 97 anos no próximo dia 3 de agosto. O Jornal da Record vai agora ao vivo aos Estados Unidos porque o craque Lionel Messi vai estrear hoje numa partida do Inter Miami, lá na Flórida. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente Vandrei Pereira. Olá, Vandrei, boa tarde aí para você. Oi, Cris, boa noite, Celso, boa noite a todos. A partida acontece contra o time mexicano Cruz Azul, pela Copa das Ligas. O campeonato reúne times do Canadá, dos Estados Unidos e do México. A estreia de Lionel Messi acontece menos de uma semana depois dele ter sido apresentado aqui mesmo nesse estádio. O clube não vence há mais de 10 partidas e os torcedores esperam que a chegada de Messi possa ajudar a quebrar esse jejum. Eles estão animados para ver o craque argentino que entra em campo daqui a pouco. A expectativa é de cerca de 20 mil pessoas lotem o estádio aqui em Fort Lauderdale, na Flórida. Cris, Celso. Obrigada, Vandrei. A polícia prendeu um ginecologista de 73 anos suspeito de abuso contra pacientes em Goiânia. O Conselho Regional de Medicina de Goiás disse que as denúncias são apuradas e correm sob sigilo. O médico Fábio Guilherme da Silveira Campos foi preso logo depois de prestar depoimento na Delegacia da Mulher, em Goiânia. Esta jovem, que não quer mostrar o rosto, conta que foi abusada pelo médico. Ele me tocou de um jeito que eu não gostei. Ela falou sobre o abuso para o marido, que foi até o posto de saúde e agrediu o ginecologista. A unidade é administrada pela prefeitura. Você estava preocupado, né? Sou eu. A agressão foi no mês passado. Na época, o marido da vítima foi preso em flagrante e solto na audiência de custódia. Depois que o vídeo passou a circular nas redes sociais, 4 mulheres procuraram a delegacia para denunciar abusos. Outras 10 vão prestar depoimento na semana que vem.
Há quase 30 anos, em 1994, o médico já tinha sido denunciado pela mesma conduta por outras 2 pacientes no Conselho Regional de Medicina. Mas os casos foram arquivados. Esta mulher, que não quis ser identificada, conta que foi abusada durante o exame pré-natal do filho caçula, que hoje tem 4 anos. Eu faço tratamento psiquiátrico porque se chegar alguém perto de mim eu dou crise, eu dou pânico. Não sei se é porque eu estava grávida, né? Isso mexeu com o meu psicológico. O ginecologista vai responder por violação sexual mediante fraude, que pode dar até 6 anos de cadeia por cada caso. No caso dele, era uma autoridade científica. Então ele usava da sua postura de superior, de seu conhecimento médico, para convencê-las que aquela atitude era o correto, era o que deveria acontecer. A Prefeitura de Goiânia informou que o ginecologista trabalha em unidades de Goiânia desde 2014 e que até agora não tinha recebido nenhuma denúncia sobre a conduta do profissional. A antiga advogada do médico pediu para sair do caso e a nova defesa disse que não vai se pronunciar. Os casos de assassinatos de mulheres cresceram mais de 6% em 2022. O feminicídio é a última etapa da violência doméstica. Na nossa série especial, você vai conhecer histórias de mulheres que escaparam da morte. São sobreviventes do ciclo do medo e hoje lutam para que os ex-companheiros não fiquem impunes, como a jovem que ajudou a polícia a prender o agressor. Mulheres aprisionadas pelo passado de agressões. Muita briga, ele era uma pessoa assim bastante ciumenta. Condenadas pelas memórias da violência. Eu me sinto culpada até hoje por ter me permitido ficar tantos anos presa num relacionamento desse. Por muitos anos, Ana tentou se separar. Era muita ameaça, muitas mesmo. E nos últimos tempos eu vi que realmente ele não estava para brincadeira. O relacionamento teve um fim trágico em dezembro do ano passado. Ana atirou no marido dentro deste carro. Alex Borges, de 43 anos, morreu na hora. O filho deles, de 11 anos, estava no banco de trás. Alex andava sempre armado, depois do pedido de divórcio. Teve uma hora que eu vi que realmente ele estava disposto a me matar. Ele puxava, ele colocava na minha cabeça, ele colocava nas minhas pernas. Foi um trajeto assim pequeno, só que a todo tempo ele fazendo esses movimentos com a arma. Depois de deixar o filho em casa, Ana voltou ao local do crime e se entregou. A liberdade dela é provisória. A polícia ainda apura se ela agiu em legítima defesa. Nós estamos falando de uma situação que, se não fosse ela estar sentada no banco dos réus, há de se saber se ele estaria sentado. Se o Estado teria tanta veemência de processar ele, de prender ele, de encontrar ele, do que como fizeram com ela. Ali não tinha outro caminho. Ou era eu, ou era ele. Esta outra mulher tem medo de mostrar o rosto. Ele me chutava ou ele socava meus braços e minha perna, porque ele falava que eu sou muito bonita para apanhar na cara. Além das agressões físicas, foram anos de violência psicológica. Que eu sou a escória da humanidade, que eu sou um lixo, que era melhor que eu tivesse morrido mesmo. E sexual. A medicação não estava me fazendo bem, ela estava me deixando inconsciente ao invés de me fazer dormir. Ele teve relação sexual comigo, minha filha viu, e aí quem me contou foi minha filha, porque eu não lembro de nada. O ex-marido é investigado por todos esses crimes. Foram quase 10 anos de um relacionamento violento. Eu não tinha coragem de sair de casa ou de mandar ele embora de casa. Esta psicóloga explica que os episódios de violência afetam diretamente a autoestima da mulher, que passa a não acreditar no poder de reação que tem. Pode passar a vida inteira amarrada na árvore, como num graveto, né? Um elefante enorme preso num graveto. Quanto mais tempo a mulher demora para perceber, para buscar ajuda, para se queixar, maior o adoecimento. O primeiro boletim de ocorrência aconteceu depois de uma tentativa de suicídio. Porque ele falou tanto que ia tirar minha vida que eu mesma tentei tirar minha vida.
e já não era a primeira vez. E aí eu fui encaminhada a um núcleo e a psicóloga desse local, ela me encaminhou para outro lugar aqui da cidade, que é só para mulheres em violência doméstica. Foi o que ela precisava para dar um basta definitivo na relação. Hoje ela tem uma medida protetiva, mas para ela isso não é suficiente. Você não sabe até que ponto a pessoa é capaz de ir. E com as notícias que a gente vê, a gente fica com medo. Um dos grandes problemas é a sensação de impunidade. Muitos dos homens que cometem esses crimes e são presos saem logo e cumprem a pena de uma outra forma, livres. Enquanto isso, há mulheres que vivem numa espécie de prisão, seja pela dependência econômica daquele homem que ela acabou de denunciar ou pelo medo de voltar a ser vítima de violência. Vitória, vítima de uma tentativa de feminicídio, decidiu sair da prisão do medo. Porque eu tinha duas opções. Uma era me mudar de casa, mudar de vida e me esconder e sentir medo o resto da vida. E a segunda, que era ter coragem atrás de justiça. Há 2 anos, ela levou 15 facadas do ex-namorado. Quando ele levantou a mão, eu vi exatamente a faca. Por conta da luz da televisão, eu vi direitinho. Depois de se recuperar dos ferimentos, Vitória começou uma busca pelo agressor. Ela divulgou a foto do ex-namorado nas redes sociais. O engajamento foi grande, até uma denúncia anônima levar a polícia a prender há poucos dias Denilson Araújo Leal, de 24 anos. A sensação de impunidade não vai mais acontecer. Eu sei que ele preso não vai fazer com que o meu corpo volte a ser o mesmo, o meu psicológico volte a ser o mesmo, mas é um grande alívio. Nós temos uma questão muito mais complexa em se tratando de violência doméstica e que não se encerra apenas com a prisão do sentenciado. Existe um trabalho reflexivo e necessário e de educação desse agressor que deve ser feito durante essa custódia. Então, pouco importa se são 1 ou 2 ou 3 anos preso, mas a questão é o que se faz com esse homem enquanto preso ou enquanto encarcerado. Hoje, Vitória se concentra em reduzir as cicatrizes na pele e ela encontrou ajuda nesta clínica. Aqui, a cirurgiã coordena um projeto que oferece tratamento estético para vítimas de violência doméstica. Essa reconstrução, para mim, é uma possibilidade de sonhar, de voltar a dar uma esperança para essa mulher. Eu sinto que cada vez que vai desaparecendo mais, eu volto a ser quem eu era. Aos poucos, ela retoma hábitos simples que foram sufocados pela violência e tenta incentivar outras mulheres a também se libertar. Se eu pudesse passar uma mensagem, é que você não está sozinha. Porque quando uma mulher cai, outras milhares se levantam com elas. E eu tô aqui para te levantar. Nós não conseguimos contato com a defesa de Denilson Araújo, preso por dar facadas na Vitória, que você acabou de ver na reportagem. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com o 5º episódio da nova temporada de Reis. E logo depois de Jesus, você vai acompanhar histórias emocionantes de pessoas na luta para perder peso. Tem a estreia de Quilos Mortais. Bom final de semana para você. Boa noite.